Primeira aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Capítulo 10 da mesma carta, duas passagens. Vamos ler o versículo 23 e também, logo em seguida, o 31. No 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas é aqui que muda do outro versículo, mas nem todas as coisas edificam. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. O quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Palavra de Deus. Tome assento, glorificando o nome santo de Jesus. Eu quero aqui que o Lian fique sobre os pés. O Lian, por favor. Nós conversamos no culto próximo passado, e o Lian havia reconciliado com Deus, e ele quer estar congregando conosco, depois de ter orado, buscado a Deus. Eu falei para ele que o pastor é enjoado, ele falou que gosta desse jeito mesmo, né? E aí então ficou bom, né? Ele diz que não gosta de ouvir aquelas palavras que não traz verdades. Ele gosta de ouvir as palavras que trazem verdade. E é por isso que, né, vocês estão aqui, porque gostam de ouvir verdades, né? E eu também gosto. E agora ele faz parte, então, a partir de agora, da família Formosa, como membro do corpo desta igreja. E nós queremos recebê-lo dizendo: somos a mesma família. Deus abençoe o Ulian, muito bem-vindo, tome assento, fique à vontade, glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós lemos aqui 3 versículos, e esses versículos são usados muitas vezes para dar a nós entendimento de coisas que a Bíblia não é clara sobre elas. E muito nos ajuda a saber que todas as coisas me são lícitas, mas também me ajuda muito mais saber que nem todas me convêm, e que nem todas edificam. E outro versículo que muito nos ajuda é que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Quer coma, beba ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A minha vida, a sua vida, como cristãos, tem que ser para a glória de Deus. E aí, tendo esses versículos no coração e na mente, nós vamos fazer um seminário sobre algo que vai gerar um pouquinho de, às vezes, insatisfação, satisfação, vai misturar os sentimentos, mas nós vamos procurar trazer da parte de Deus e da sua palavra as respostas neste seminário, que será chamado de Seminário sobre Dúvidas e Polêmicas. Seminário sobre Dúvidas e Polêmicas. Nós estamos vivendo num tempo de muitas dúvidas e muitas polêmicas. Quem está com a verdade? E aí, o subtítulo desse seminário é: o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz?
Qual que é o subtítulo, subtema? Entenderam? A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente. A Bíblia, eu digo o Novo Testamento. O Antigo Testamento, todos os escritos da palavra foram feitos em torno de 1600 anos, desde Gênesis até o Apocalipse. E a palavra de Deus revela para nós, desde Moisés, aquilo que vem de Deus, a história de Deus, e vai até o último livro da Bíblia, Apocalipse, escrito por João. Então, ela é um livro que foi escrito que quando, nesta época, não tinha o que nós temos nesse tempo. Sim ou não? Naquela época existia maconha? Não. Maconha não. Naquela época existia cocaína? Naquela época existia, o que existe hoje? Whisky? Não, eram uns trem doido. E tem gente que, porque não está escrito na Bíblia, eles pensam que pode. E esse é o problema. Estou falando de coisas suaves, porque eu não quero entrar em nada pesado hoje. Mas a Bíblia, ela é clara, com todas as respostas que eu preciso para qualquer coisa. Ela é o livro sobrenatural chamado Livro de Deus. E ela tem todas as respostas. Ela pode não ter todas as palavras atualizadas daquilo que se refere, mas ela tem todas as respostas. Por isso que nós vamos entrar falando sobre o que a Bíblia diz, sobre aquilo que ela não diz. Porque a Bíblia diz. Amém? Quem está entendendo? Quem quer participar desse seminário? Estamos vivendo um tempo de muitas dúvidas e polêmicas. Você vai num ministério, pode isso. Você vai no outro ministério, não pode. Aquilo que pode no outro, não pode. O outro, perguntaram para um pastor famoso aí, não tente saber quem sabe fica com você mesmo, tá bom? Perguntaram se uma pessoa pode participar da ceia mesmo não sendo batizada. Ele disse que pode. E aí ele é uma pessoa de muita influência. Se ele tem 1 milhão de seguidores, no mínimo 800 mil vai seguir a resposta. Ou não? Vai. Perguntaram por aí se pode tomar santa ceia com vinho com teor alcoólico. Nós passamos um aperto num lugar aí, noutra nação. Aí perguntaram se pode. Perguntaram se pode tomar santa ceia com suco de laranja, porque não tem vinho. É certo uma igreja de nudismo? Porque são naturalistas. Eles não têm o pensamento mau e maligno que nós temos. Não tem umas polêmicas por aí bem terríveis? E a igreja do rock? E o rock? E aí, quem gosta de rock vai gostar dessa igreja, não vai? E esse tanto de gente que está deixando o mundo gospel para cantar no secular? Posso cantar no mundo gospel e no mundo secular? Em diversos setores da nossa vida e sociedade existem muitas dúvidas a respeito do que de fato é. E qual resposta? Quem está com a verdade? Onde está a verdade sobre temas
tão difíceis de se entender. Como é que é o negócio do suicídio? É salvo quem suicida? Será salvo? Irmãos, tem um punhado de pastores falando que será. Eu já quero antecipar aqui um pouco. Não será. O senhor é dono do céu? Não sou. Mas eu conheço a palavra e você também. Um dos 10 mandamentos é o quê? Não matarás. Não, mas Deus entende. Deus entende que Ele é libertador, que Ele é salvador, que Ele é aquele que muda a nossa história. Por isso que a palavra tem que ser pregada. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui existe muita coisa que nós podemos entender, irmãos. Como saberão que é pecado se não ouvirem que é pecado? A pregação do evangelho que Jesus disse aos discípulos para ir e anunciar é: pregue o arrependimento. Ide pregai o arrependimento, Lucas 24, quando Jesus encontra com os discípulos. A primeira mensagem que sai da boca de Pedro na primeira pregação pentecostal, depois de cheios do Espírito Santo: arrependei-vos. Como que alguém vai se arrepender daquilo que não sabe que está errado? Como que eu vou tomar o remédio se eu não sei o problema que eu estou enfrentando? Então é necessário verdades, verdades libertam. Então nós temos que entender que esse seminário, eu sei que traz peso, que traz para mim angústia e preocupação, mas é necessário tentar trazer de Deus o máximo de esclarecimento sobre assuntos e temas complicados. Amém? Afinal, o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz? Neste seminário procuraremos tratar a respeito de assuntos que a Bíblia não fala claramente. O objetivo é de chegar às respostas bíblicas e não de acusar ou ofender pessoas e práticas. Tudo que a Bíblia condena, na verdade, ela está contra aquilo que nos adoece e prejudica. Vou repetir. Tudo que a Bíblia condena, na verdade, ela está contra aquilo que nos prejudica e adoece. Quando Deus diz não, Ele está nos protegendo. Repita essa frase. Individualiza essa frase. Tem que entender isso. Tem que entender. Deus não é aquele que vem e concorda. Não. É aquele que vem e transforma. Deus, eu quero, eu gosto, eu amo, então o Senhor esteja ao meu lado. Não, não é assim. Você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Quem manda é Deus. Quem governa é Deus. Quem dá a direção é Deus. Quanto mais você se envolver com aquilo que Deus não aprova, mais você terá do mundo e menos você terá de Deus. Não tome essa palavra como acusatória e nem tome esta palavra como alguém que está pensando mal ou querendo atirar pedras. Por favor, entenda, Deus sabe o que nos satisfaz verdadeiramente. Ele sabe o que nos muda verdadeiramente. Ele sabe o que nos transforma verdadeiramente. Ele sabe o que é bom para nós verdadeiramente. Por isso, no comando é Ele, não eu. Por isso é o que Ele quer e não o que eu quero. Por isso é andar por onde Ele aponta e não por onde eu penso que é bom para mim. Nós somos campeões de fracassos, porque somos abiúdos, atrevidos, egocêntricos, que não aceita conselhos e nem vontades outras. É o que eu quero, porque essa é a minha vida e é do meu jeito.
pois você está condenado ao fracasso eterno. Porque é necessário nascer de novo. Será que alguém já entendeu a introdução? Então, outra coisa, nada muda Deus. Preste atenção, por favor, e evite conversar quando você estiver ouvindo. Nada muda Deus. Você pode mudar de igreja, uma igreja mais liberal, mas Deus não vai mudar. E a Bíblia não vai mudar. O que essa Bíblia condena aqui na igreja, ela condena lá na igreja liberal tal, também. Eles que estão lá, talvez possam não condenar, talvez possam não condenar, mas a Bíblia continua condenando o que está errado. Alguém pode trazer uma resposta filosófica e amorosa, que te satisfaça e te ajude naquilo que você está errado, mas a Bíblia vai continuar sendo a mesma Bíblia, falando sobre a mesma coisa da mesma forma. Ela é um livro imutável e eterno, e o Deus que está escrevendo essa Bíblia para nós é imutável e eterno. Ele é cheio e ele é pleno de glória, de amor, de paz, de bondade, de justiça, etc. E sendo tão amor como ele é, quando ele diz não, é por amor. Ele não vai mudar, ele já é. Mas ele quer mudar eu e quer mudar você. Ele quer melhorar a mim e quer melhorar você. É o propósito dele. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos converter. Olhe para cá, não fica triste não, fica alegre com essa palavra. Você não é filho da verdade? Você não ama a verdade? Você não quer morar no céu? Tenha umas reações favoráveis a você, porque Deus já é Deus. Irmão, a gente fala sobre Deus sofrer porque certas coisas são necessárias falar para a gente entender no nosso mundo, mas Deus já viu a história. Ele já assistiu a história. Nós, às vezes, na nossa vida, passamos por lutos e perdas, sim ou não? Deus já passou por tudo isso, Ele já sabe. Porque Ele é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele já viu, Ele não é surpreendido, mas nós estamos vivendo a nossa oportunidade. Consegue entender isso? Não jogue a sua oportunidade na lata do lixo. Não faça isso com você. Nós temos um versículo, abra aí, Tito, capítulo 1. Eu gosto muito desse versículo, da carta de Paulo a Tito, que nos ajuda neste seminário ainda um pouco mais, além dos versículos que lemos. 1,15. Todas as coisas são puras. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E eu tenho que entender isso aqui por causa desse seminário. Se eu quero Deus, se eu sou de Deus, o que eu ouvir, eu vou ouvir com o coração puro, sabendo que são coisas puras para o meu bem. Mas a pessoa que não quer saber de Deus e que quer distanciar de Deus e que está pensando logo deixar tudo e abandonar tudo, ela não vai ver esse seminário com bons olhos. Ela não vai ouvir sobre estas coisas com bons olhos. Por quê? Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão corrompidos, contaminados. Então, aquilo que está contaminado, vamos lá, você põe uma água e nessa água, os químicos me ajudem, tem água sanitária, querosene na água.
certo? Aí tem como alguém chegar lá e chegar o querosene para lá e água sanitária e beber um pouquinho da água para o seu bem? Por quê? Já está contaminado. É difícil, irmãos. Quando o coração... Eu tenho, pela misericórdia de Deus, 20 anos de pastorado aqui. Meu Deus do céu. Quando eu vim para cá, o irmão Cleomar tinha cabelo preto. Estou brincando. Em 20 anos, você vê muita coisa. A Sarinha falou que tem 13. 20 anos, sobra 7. Quem tem 19 anos aqui? Sobra 1 ainda. É muita história. E você acompanha pessoas. Meus irmãos, você vê alguém que começa a distanciar de Deus, você já sabe. É por isso que a gente pega no pé. Olha para cá, por que está triste? Não está gostando da palavra, não? É para tentar acordar a pessoa. É diferente quando alguém está alegre, servindo a Deus mesmo com problemas. O comportamento da pessoa no banco é visível, se ela está com Deus ou não. Dá para saber de longe. A concentração, a forma de olhar, a forma de sentar, os gestos com as mãos. Você vai pegando isso como experiência e você sabe. E aí você chega numa pessoa que você sabe que não está bem e pergunta, e aí como é que está? A pessoa fala que está bem, já dá uma demonstração de tipo, não vem mais não, que já está bom até aqui. O que você vai fazer? Não é? E uma das coisas que entristece o coração de quem fala aquilo que Deus ordena, que prega aquilo que Deus mostra e revela, é que as pessoas ouvem as verdades, mas a maioria delas não praticam a verdade que ouve. Diante do pastor é uma coisa, fora dele é outra, então não é um salvo. Porque o salvo, primeiro, ele é diferente fora da presença do pastor, e quando ele chega para a presença do pastor, ele continua sendo diferente. Porque é rara a presença do pastor nessa pessoa. Por quê, pastor? Porque ele vive segunda, quarta, sexta, sábado, o mundo dele, as 24 horas, ele só tem 2 horas na igreja, terça, quinta e domingo. Então ele vive mais lá do que aqui. Então ele tem que ser primeiro lá, depois aqui. Como é que está o seu coração com relação a Deus? Pastor, Deus eu amo, mas, pois é. Quando a gente ama Deus sobre todas as coisas, logo ama o próximo como a si mesmo. Logo ama a igreja, logo ama adorar, logo ama cultuar. Esse é o problema. Se eu estou resolvido com Deus, eu estou resolvido com a vida, e aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Quem está falando aqui? Alguém que foi mandado embora de uma igreja, fazendo a obra do jeito que tinha que ser feito, orando e jejuando todo dia, de segunda a sexta-feira, dando tudo de si, visitando, acompanhando, e agora tido como rebelde, querendo rebeliar contra a igreja, é mandado embora da igreja. É esse que está falando com você. Uai, o que o senhor está falando isso? Você não tem motivo de deixar a igreja. Nós não temos motivo de abandonar ministério. Quem me chamou foi Ele. E as coisas que acontecem na trajetória são coisas que acontecem, mas quem me chamou foi Ele. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar e eu tenho que continuar. Tem gente que te ama como um pastor que veio do céu e não tem outro. Parece que tu é um vice-deus para essa pessoa. Mas quando ela não quer saber de Deus, você é atrevido, está entrando em área que não precisa, não vem aqui, não quero saber, não vou falar. O senhor não tem nada a ver com isso. Por isso que é perigoso. Mas como
ouvirão se não há quem fale? Eu estou falando. Por isso as coisas são puras para os puros. Contaminou, aí vai ser difícil. Então, o primeiro passo para quem está contaminado é descontaminização. É isso mesmo? Descontaminação. Porque minimizar é para ficar mais pequeno. O Israel tem uma máquina lá tremenda. Dessalinização. Pega a água do mar. Quem já pôs água no mar na boca aqui? Primeira vez que a gente põe água do mar na boca, a gente surpreende. Pensa que é salgada, mas não sabe que é tanto. Não é? E aí, como é que você vai pensar que um negócio daquele vai se tornar potável? Pois tem uma máquina em Israel que torna a máquina torna a água potável, pronta para beber. E Israel tem cientistas demais. Lá em Israel também surgiu um homem, há 2000 anos atrás, que ele tem o poder de fazer gente amarga se tornar doce. Gente perdida se tornar achada. Israel é bom demais nesses negócios, irmão. Ele descontamina as nossas vidas, os nossos corações. Eu apresento, o nome dele é Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele faz tudo isso e muito mais, nos leva para o céu. Mas esse versículo termina e já a sequência no versículo 16 diz assim, falando a respeito dos contaminados: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então são os contaminados. Por isso é perigoso demais guardar um coração contaminado. Nunca dê manutenção a um coração contaminado, você vai se levar ao abismo. Lava o coração, limpa o coração, resolva o que tem que resolver, vai pedir perdão, vai abraçar, fala, você é bobo? Não sou bobo não, sou inteligente, por isso que eu estou fazendo, porque eu quero morar no céu e eu quero continuar puro diante dos olhos de Deus. É fácil? Não, porque somos egoístas, mas quando a gente vence o primeiro passo, a gente vence os demais, porque Deus nos dá a graça. Amém? Quem está com o coração puro aí? Então abra bem o seu coração, purifique e vamos ao seminário. Falei que não vamos começar nenhum tema hoje, nós vamos tratar aqui os prolegômenos. O que é um prolegômeno? É uma introdução mais prolongada. E nós vamos falar aqui um pouco para a gente entender quando os temas surgirem. Quando os temas surgirem. Ok? Estão ouvindo bem? Querem fazer o seminário? O que a Bíblia diz então sobre aquilo que ela não diz? A Bíblia é o livro mais antigo e o mais atual que está em nossas mãos. Ela fala sobre tudo, embora nem tudo esteja com seu nome e detalhes nela. Vamos tentar trazer a mensagem que este seminário quer transmitir aos nossos corações puros. Falar o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz. Somos um povo que vive no século 21 e muitas coisas que conhecemos hoje, nos tempos dos escritos bíblicos, não existiam. Como entender o que a Bíblia fala a este respeito? Olha, isso aqui é bom você anotar. Eu não sei se você trouxe aí algo para anotar, mas depois você pode pegar no YouTube a reprise e fazer as anotações. Para que nós entremos nos assuntos polêmicos, 5 perguntas que nós vamos fazer para que esta coisa que vamos estudar
possa ser resolvida e esclarecida em nossas mentes e corações. Entende? Eu quero procurar ser o mais simples possível para que todos nós possamos ter entendimento a respeito. Tá bom? 5 perguntas que nos ajudam a chegar na maioria das respostas sobre aquilo que a Bíblia não é clara. Primeira pergunta: você quer fazer algo, certo? Você quer pintar o cabelo de 5 cores. Eu lembro que eu estava num salão, a gente sempre dava uma palavra no salão, num desses shoppings, e um salão muito famoso, e aí lá eu estava falando, e aí eu falei de problemas interiores naquela ocasião, e falei que no salão é lugar da gente conhecer isso de perto. Por exemplo, uma pessoa que não está satisfeita consigo, ela pinta o cabelo hoje o cabelo preto dela de loiro, aí depois ela olha, parece que não está bom, pinta de vermelho, aí não está bom, pinta de azul, aí não ficou bom, pinta de caramelo, e aí essas pessoas que não estão resolvidas dentro de si, elas geralmente querem mexer muito com o exterior, né? Até uma ocasião falei sobre isso também naquele tempo, e eu falei lembrei aqui da irmã Nélia, que confirmando sobre quanto mais as pessoas mudam de cor do cabelo, mais elas têm problema interior. Não são resolvidas no interior. Por quê, pastor? Porque quer mexer lá fora o que tinha que mexer aqui dentro. Não adianta mexer fora. Se o problema é dentro, tem que mexer lá dentro. Tem que resolver lá dentro. Entende? Aí quando eu disse assim, e tem pessoa que está tão mal no interior, irmãos, que ela pega e já pega tudo e pinta. Põe uma tira de azul, uma tira de vermelho, uma tira de branco, uma tira de... E quando eu falei assim, entrou uma pessoa naquele salão, naquela hora, daquele jeito. Aí elas começaram a sorrir, por quê? Porque a pessoa mais difícil de convivência acabara de entrar no salão. E é porque tinha mais problema interior. Mas vamos supor que uma crente aqui, ou um crente, quem sabe o Wesley, né? Vocês sabiam que o Wesley pintava o cabelo? De loiro. Fazia luzes. Por isso que começou a cair, irmão. Punha luz demais, entendeu? Aí a pessoa quer fazer isso. Aí você olha para mim e pergunta, pastor, o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu digo, ela não diz, mas ela diz. Porque a Bíblia diz assim, quem pintar o cabelo mais de uma vez, mais de um mês, você não fala nada disso. Mas o que a Bíblia diz para nós entendermos respostas? Por isso que eu trouxe esse exemplo. 5 perguntas, então, que nos ajudam a chegar na maioria das respostas. Primeira pergunta, diga, o que eu quero fazer é para a glória de Deus? Por quê? 1 Coríntios 10, 31. Até o 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você quer fazer é para a glória de Deus, mas se tiver o coração contaminado, vai ter várias respostas. Mas se o coração for puro, a resposta será pura. E o versículo continua. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, e em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, o que é para a glória de Deus? Aquilo que eu faço que ajuda o próximo que está perto de mim, e não o prejudica. Aquilo que eu faço e o que está próximo de mim não se perde. É para a glória de Deus.
é pensando naquilo que Deus aprova, naquilo que Ele pode estender a mão e dizer: assino embaixo. Primeira pergunta: o que eu quero fazer é para a glória de Deus? Aqui já responde a maioria das respostas. Porque a maioria das respostas é: não, nem pensei em Deus, eu pensei em mim mesmo. Segunda pergunta: diga, o que eu quero fazer me edificará? Isso me dominará? O que eu vou fazer vai me edificar? O que é edificar? Me tornar completo, firme, mais forte, melhor. Tem coisas que a gente faz que a sociedade olha e ridiculariza, e vê que nós somos infantis. Sim ou não? Resposta bíblica. 1 aos Coríntios 10, 22 a 24. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Outra vez o próximo de novo. Tem que me edificar, mas o próximo junto. Quando Deus pensa na igreja, Ele não pensa no membro, Ele pensa no corpo. Olha, o versículo 12 do capítulo 6, novamente. Todas as coisas me são lícitas, não deixarei de dominar, mas nem todas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto que eu vou fazer vai me dominar? Nós vamos falar de coisas polêmicas aqui. Eu sei de pessoas que estão fazendo coisas, não estou aqui para atingir as pessoas, estou aqui para esclarecer se devem fazer ou não. Ok? Isso é para o bem da igreja. Vamos lá. A pessoa que coloca um piercing só fica em um? A maioria coloca o segundo, depois o terceiro. Tem gente que consegue ficar no quinto. E outros não, outros vão. Ou seja, o piercing dominou. A tatuagem. A pessoa coloca uma tatuagem. Não estou entrando no assunto, não. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas é para você entender. Fica só em uma? Se não fica só em uma, quem está dominando? Não me deixarei dominar. Tudo aquilo que te domina te prejudica, se não for o Espírito Santo. Por isso que nós, até estou lembrando da pregação. Se a televisão, que não faz mal, que não peca, mas se ela está me afastando de Deus, é melhor eu tirar ela. Porque a televisão não me leva para o céu, Deus me leva. A televisão não me perdoa pecados, mas Deus perdoa. Entende? O que está nos dominando é o que está realmente fazendo bem ou o mal. Outra coisa importante para falar. Esse seminário aqui não vai dar a você o direito de cobrar do outro mudanças. Nenhum dos irmãos tem o direito de cobrar do outro a mudança. Você tem o direito de orar pelo outro, de amar o outro, de respeitar a escolha do outro, mesmo que seja errado. Quem doutrina a igreja é o Espírito Santo através do pastor. Ninguém fala em meu nome nada.
Ninguém tem autorização para falar em meu nome. Eu é que falo no meu nome. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem muita gente que começa a falar, o pastor não gosta, o pastor não quer, e o pastor não falou nada. O pastor não falou nada. O pastor gosta é que as pessoas ouçam a pregação, se convertam através da pregação. O pastor não obriga ninguém a mudar de vida. Viu? E nem condena quem não mudou também. Não. Mas o pastor prega mesmo que Deus manda pregar. Você decide se vai dar crédito ou não à pregação. Tanto isso para obreiros quanto obreiras e para todos aí. Ok? O que eu quero fazer me edificará, isso me dominará. Eu tenho que ter discernimento. Se me edifica, amém, não me domina. Se não edifica, me domina. Por isso que as perguntas estão juntas. Tem gente que gosta tanto de novela, e eu sei que tem gente aqui que gosta de novela, que ela não consegue jamais deixar o último capítulo da novela por causa de um culto. Porque culto, na mente desse tipo de pessoa, tem todo dia. Mas novela, não. O capítulo é inédito. O término dela é único. E amanhã eu tenho que conversar com as comadres sobre o término da novela. Está dominando? Não consegue chamar a atenção do filho porque não foi para a igreja. Mas consegue quando ele passa na frente da televisão na hora da novela. E ainda briga, e xinga, e põe apelidos. Seu capeta, você parece o demônio, quando a minha novelinha começa, você vira o demônio. Não, é o Espírito Santo querendo mostrar para você que essas coisas estão te dominando. Diga misericórdia, Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 8,13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Preocupado com o irmão? Aqui vem a segunda pergunta que me ajuda a ter respostas. O que eu quero fazer escandalizará algum irmão? Agora entenda, a palavra é escandalon no grego, levar a tropeçar, significado no grego. Tem coisa que escandaliza porque você faz o bem, não é isso que Deus está falando. Jesus foi a pedra de escândalo para muitos, porque Jesus era posicionado. E os homens maus não queriam que suas obras fossem expostas. Então eles rejeitaram a luz. Aí é outra história, não há problema, esse tipo de escândalo ele vai acontecer mesmo. Agora, o que eu estou praticando, estou levando o outro a escandalizar, porque eu estou errado, porque isso não é aprovado por Deus, porque isso não é coisa de cristão. Uma polêmica, né? De vez ou outra a gente fala de alguma coisa aqui só como uma aguinha no garfo. Uma polêmica, tem igreja que aprova beber vinho, tem igreja que não, sim ou não? Convém? A resposta nossa aqui é prática, mas lá não é. Lá é por quê? Aí tem um punhado de respostas juntas. Aí eu faço a pergunta, para muitos irmãos das igrejas, um pastor beber vinho escandaliza? Sim ou não? Sim. Para muitas pessoas de muitas igrejas mais sérias, mais rígidas, ficar sabendo que o irmão é uma pessoa que bebe vinho, escandaliza? Sim. E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós acabamos de ler Paulo dizendo à igreja de Corinto, olha, problema dos açougues aqui, mas ele universaliza a coisa.
Porque nos açougues, o que faziam os açougueiros da época? Eles faziam aquele sacrifício de animal dos ídolos, para os ídolos, e sobrava as carnes, o açougue ia lá e comprava carne do sacrifício. E aí, os crentes começaram a ficar sabendo que essa coisa tinha coisa sacrificada e tinha coisa que não era. Aí Paulo tinha que resolver esse problemão. Aí ele falou assim, se a sua consciência acusa, não coma. Se não acusa, coma, porque tudo, dando graça, é purificado. Mas escute aqui algo mais importante. Se o irmão tem a mente fraca e te vê comendo carne, e esse irmão escandalizar, não coma carne. Por quê, pastor? Que coisa à toa. Coisa à toa para muitas pessoas do coração impuro. E coisa importantíssima para as pessoas que entendem que Jesus quer salvar esses irmãos. E Ele está revelando que o irmão é mais caro, é mais importante. Então, aquilo que você faz que escandalize o irmão, não faça. Entendeu ou não? Nós estamos vivendo num tempo, irmão Wesley. Nós estamos vivendo num tempo, Soares é só a Carla. Silva. Rodrigues del México. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas, elas são a igreja de si mesmo. Eu não importo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Crente, se você é um cristão, o mundo inteiro tem a ver com a sua vida. Dá glória a Deus, não. Nós somos testemunhas de Cristo para o mundo inteiro. A sua vida, depois que aceitou Jesus, tem que ser um livro aberto, e tem que ter testemunho de que Jesus transforma. As suas palavras têm que glorificar a Jesus, os seus olhos têm que glorificar Jesus, o seu corpo tem que glorificar Jesus, as suas vestes têm que glorificar Jesus, as suas ações têm que glorificar Jesus, e principalmente as suas reações têm que glorificar a Jesus. Você, no dia que aceitou Jesus, se tornou luz para os homens. Então, se você diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida, você está desviado da verdade. E aí eu me preocupo também, porque, pastor, o senhor preocupa demais, mas é só um pouquinho. Você vai lá no Facebook, você vai passando, e eu sou daqueles que quando eu entro, eu fico passando. Não tem paciência, vou passando. Aí eu vou para a televisão, mudo de canal. É difícil achar uma coisa que edifica, não é? Aí você passa, aí depois virou besteira, aí você tira, aí você... Estou gostando ultimamente, é só das pegadinhas mesmo. Eu fico rindo. E tem umas que é boa. Aí, irmão, você vai lá no Facebook da pessoa, aí está escrito lá, eu decidi amar só os que me amam. Aí eu já vejo lá embaixo escrito, desviou. E dá uma vontade, os meus dedos ficam... irmão, que pena que você desviou, volta para Jesus. Não, desviei não, desviou. Porque a Bíblia manda amar os inimigos. É uma revelação bem explícita de que não temos Deus. Leia Mateus 5-7, o sermão da transparência cristã. Primeiro grande sermão dos 5 de Mateus, está de 5-7, começa com as bem-aventuranças. Irmão, Jesus naquele sermão, ele vai mostrando para nós o que nós temos que mudar, e a gente fica até com vergonha. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, essa parte então. Vocês ouviram lá sobre os adúlteros, tá? Se for pego, se não sei o quê. Eu, porém, vos digo o seguinte: se olhar com intenção impura, já adulterou. Por quê?
Deus não mede a obra da atitude errada primeiro, Ele mede a intenção do coração, irmão. Aí você vai no Facebook de novo, aí aparece a mulher de biquíni, dizendo: o que Deus fez é perfeito. Aí dá vontade de escrever, né? E o que você fez, Deus condena. Ou não? Ou porque nós estamos no século 21, pode mostrar a nudez e a Bíblia é um livro ultrapassado? Pode ou não pode? Uma mulher casada pode fazer isso? Hã? Mas as mulheres casadas no mundo fazem, pastor. No mundo, sim. As crentes, não. Será que eu estou quadrado? Não, será que eu estou... Não, mas eu vou olhar para a Bíblia então. Se uma mulher de biquíni aparecer num lugar e os crentes vê, escandaliza? Ah, então não pode. As perguntas. O que eu quero fazer escandalizará algum irmão? Estou falando de coisa errada que eu possa fazer, não das coisas certas que o irmão escandaliza. Você está gostando? Parece que eu tenho umas caras que fechou para mim, eu estou com medo, irmão. O irmão Vilmar foi para a Espanha, ele era um diácono desse tamanho, 4x4, tem uns diáconos fininhos agora, que meu Deus do céu. Eu fiz assim um mosquitinho que passou aqui na frente. Agora ele não dá glória a Deus não, fica caladinho, porque não vai identificar, mas tem o Laércio. Aí, pronto, pelo menos fala alto, ele fala. Olha o que diz Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O ai de Deus, irmão, um ai já é a soma de todos os males. Olha o que diz Lucas 17:1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Ou seja, nós estamos vendo, vamos continuar vendo, e a coisa vai se avolumar por aí. É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Agora preste atenção a outra coisa, vamos para o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, um punhado de coisa. Uma das coisas mais compartilhadas no meio evangélico, escândalos. Você pega lá uma frase perfeita que curaria a metade do povo que está com aquele problema. Os crentes não compartilham. Mas se tiver um escândalo, compartilha e ainda revela o coração. Eu sempre tive problema com esse assunto. E o que não dizer dos pastores que roubam? E o que não dizer dos falsos irmãos que pedem dinheiro emprestado e não pagam? Eu sei que isso é terrível, irmão. Tem uns irmãos que é terrível, tinha que apanhar. Mas a gente não pode bater. O joio e o trigo vai junto, vai no pacote. E esses irmãos ajudam a gente a ter tolerância, paciência, ser posicionado, não cair no engodo, amar, perdoar, suportar. Se a mão faz assim, você põe ela na cintura. Não vai, não faça. Deixa que Deus vai tratar melhor o céu. Não é? Tem uns irmãos, eu tenho certeza que se eu ir lá na irmã Sebastiana, ali ela. Falar, irmã, deixa eu ver as notinhas. Essa aqui, irmã, tem 6 meses que não paga. Lá na igreja, quando ela me vê, ela dá umas espirração, umas tossidas assim, sai pela tangente. E essa pessoa aqui tem 1 ano e 2 meses que não paga, pastor. Mas eu vejo ela sempre com vestido novo, vejo ele com a camisa nova. Como é que fica a cabeça da nossa guerreira? É verdade ou não é, irmã Sebastiana? Ela está fazendo assim, ó.
E sei que na cabeça dela já passou alguns nomes. E alguns podem estar aqui. Se uma irmã amada igual a irmã Sebastiana, ela nunca vai fazer isso porque ela sabe que ela é de Jesus. Mas se ela chegasse a desviar por causa de crente que não paga conta, o inferno para você ia ter mais categoria. Porque Deus ama a irmã Sebastiana. Quantas pessoas estão escandalizando as outras? E quantas pessoas estão pegando o escândalo pronto e compartilhando? Ai daqueles pelos quais o escândalo vier também. Então tem o que provoca e tem o que espalha o escândalo. Meu Deus do céu. Está gostando? Por que a gente não cuida só da nossa vida mesmo? Tem tanta coisa para fazer na nossa vida, não dá tempo. Se a gente fosse cuidar da nossa vida, irmão, 24 horas é pouco. Sim ou não? E como é que alguém encontra? É por isso que a vida do fofoqueiro só vai definhando. A vida das pessoas falando mal do outro, perseguindo o outro, caluniando o outro, só vai piorando. Por quê? Porque ela deixou de cuidar da dela e ainda está fazendo mal para o outro. Conserta, se liberta, salva-te a ti mesmo. Cuidado quando você começar a falar qualquer coisa, porque isso pode ser contra você mesmo. É aquele negócio do policial quando chega para o bandido e fala, tudo que você falar, cadê o Mosé Ferreira aqui? Tudo que você falar vai ser contra você mesmo. É assim mais ou menos, irmão Zé? Abra a bocona aí para você ver, morto pela própria língua. Os fofoqueiros vai ser do mesmo jeitinho. Porque Deus abomina quem semeia contenda. Tá gostando? Parece que vocês estão meio assim. Primeira pergunta, o que eu quero fazer é para a glória de Deus? Segunda pergunta, o que eu quero fazer me edificará? Isso me dominará? Terceira pergunta, o que eu quero fazer escandalizará algum irmão? Ai daquele que escandalizar um pequenino. Irmão, isso aqui é sério. Deixai vir a mim as criancinhas, é uma coisa. Quem me der um copo com água, quem der um copo com água aos pequeninos, vai se receber galardão. Deus valoriza os pequeninos. Quem são os pequeninos? Além das crianças, os servos de Deus. Não escandalize um servo de Deus. Não atrapalhe um irmão ir para o céu. Não atrapalhe um irmão ter coração puro. Não contamina o ouvido de ninguém. Não contamina o coração de ninguém. Não deixe um irmão tropeçar por causa de você. A pergunta de Deus para Caim, quando ele fala, onde está o seu irmão Abel? Caim tem uma resposta super mal educada. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por que é que Deus pergunta para Caim a respeito do irmão? Porque Caim foi responsável pela morte do irmão. Naquele dia Deus vai fazer perguntas, onde está o fulano? Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Tem, você fez ele cair. A sua fofoca fez ele parar de ouvir a minha palavra, e parando de ouvir a minha palavra, ele se desviou da minha presença, e eu requero de você o sangue dele. Você está condenado. Não, mas não tem nenhum mandamento na Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Você não amou, ele era o seu próximo.
Não, mas eu sou gente, por isso que eu disse que você tinha que buscar o meu espírito, se encher do meu espírito, porque eu faço você nascido de novo. Diante de Deus não tem desculpa para ninguém, e Ele não vai usar a filosofia do século 21 para trazer resposta, Ele vai usar a Bíblia para nos dar respostas. Pode dar glória a Deus? E podemos consertar um pouco mais as nossas vidas? Quarta pergunta: o que eu quero fazer melhora ou piora a minha vida espiritual? Me aproxima ou me distancia de Deus? Parece que você não está gostando, estou preocupado. Nós somos a causa dos nossos fracassos e a causa do tempo de Deus não ter chegado na nossa vida ainda. E a gente fica bravo quando ouve isso, prova de que não quer melhorar, não quer mudar e vai continuar do mesmo jeito. O que eu quero fazer vai melhorar ou piorar a minha vida espiritual? Vai me aproximar ou distanciar de Deus? Olha o que diz Gálatas 5:16 e 17, tão conhecido, citado na última pregação. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja alguém dirigido pelo meu espírito, e você não vai conseguir fazer o desejo da sua carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A sua carne quer pôr isso, a sua carne quer fazer aquilo, a sua carne quer não sei o quê. O Espírito Santo está querendo te santificar, te libertar, te transformar, te encher da presença de Deus e te dar uma nova história. E aí, vem Gálatas 19-21, para ensinar a nós o que é concupiscência da carne. Ele está falando, se andar no Espírito, não vai fazer, não vai atender, não vai cumprir os desejos da carne. Aí ele fala o que é esse desejo da carne, as obras da carne. Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Isso aqui é uma ajuda para a gente saber, meus irmãos, o que é que me afasta de Deus? O que me aproxima de Deus? Andar no Espírito, e o fruto do Espírito se manifesta em mim. O amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e Deus produz em mim. O Espírito em mim é natural produzir esse fruto. Agora, as obras da carne são feitas com as mãos. Sou eu que levo as minhas mãos às práticas. E elas são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e aí vem, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se estas obras da carne, o motivo que eu estou fazendo, o porquê que eu estou deixando me levar ou me levando a isto, estão enquadradas em Gálatas 5:19-21, eu estou condenado ao inferno. Sim ou não? A interpretação é essa? Sim ou não? Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que ter temor de fazer coisas que nós não sabemos se são bíblicas ou não, se Deus abençoa, aprova ou não. Pastor, e se eu ficar em dúvida? Não faça, porque é melhor não fazer, não vai fazer falta, e morar no céu, do que fazer e ir para o inferno. A Bíblia diz, se o olho escandaliza, tira, joga fora.
Se o braço escandaliza, se a mão escandaliza, se o pé escandaliza, corta e lança fora. Olha que decisão radical. Por quê? Porque é melhor entrar no céu faltando alguma coisa do que ir para o inferno com todas as coisas. Então, se eu tenho dúvida, por que é que eu vou fazer se eu quero morar no céu? Entendeu não, né? Se eu tenho dúvida, por que é que eu vou fazer se eu quero realmente morar no céu? Namorar com uma pessoa não crente? Pode, pastor, segundo a Bíblia não. 1 Coríntios 6, 14 a seguir é julgo desigual. Que comunhão tem o fiel com o infiel? Mas eu vou arriscar. Problema seu, você pode arriscar, mas eu não arriscaria minha salvação. Para você ter noção, o dia que Deus mostrou a Vilcelene como seria minha esposa, falou claramente, eu fui ao pastor Senivaldo, perguntei para ele sobre o testemunho dela. No meu coração, está aqui o Espírito Santo, no meu coração estava a decisão e na minha mente, se ele falar que o testemunho dela não é bom, eu não quero. Por quê? Porque eu tenho duas decisões na minha vida no dia que Jesus me fez nascido de novo. A primeira decisão, eu quero morar no céu. A segunda decisão, eu quero servir a Deus durante toda a minha vida. Então, linda, perfeita para mim, mas se não tem testemunho ia fazer mal. Eu ia orar o Senhor e dizer, Senhor, não quero, me perdoe, porque eu quero morar no céu. Mas Deus é perfeito. Pastor Senivaldo abriu a boca e disse, é o melhor testemunho da igreja, para a glória de Jesus. Deus é perfeito. Ou seja, meus irmãos, me afasta de Deus, não quero. Me prejudica para o céu, não quero. E eu corto de imediato, fecha a porta na cara do Satanás. Alguém está falando com você e ligando para você, corta e bloqueia. Já fizeram uma proposta de sair, corta essa amizade, corta essa aproximação e mostra que você tem caráter e que você é de Deus. A gente conhece caráter, é quando a proposta é feita. O caráter de Balaão, a proposta foi feita, ele ficou assim, orou a Deus, Deus falou não, ele voltou para o camarada, disse, não tem não, Deus falou não, se eu vou dobrar a proposta, eu vou dar mais tanto, eu vou fazer não sei o que, e tal, ele disse, espera só um pouquinho, deixa eu orar de novo. Deus já disse não ore mais, Deus tem coisa melhor. Seja decidido em nome de Jesus. Eu quero fazer o que me melhora e o que me aproxima de Deus. O que Deus quer para mim não me faz mal, e o que Ele não quer para mim me faz muito bem. Ele não quer porque me faz bem não ter. Colossenses 3, de 5 a 7. Abra a Bíblia. É culto de estudo. E você vai poder fazer perguntas, viu? Nesse seminário. Deus abençoe a irmã Zoraida, desde o Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Cristiane Carvalho, Deus abençoe também. Encontramos Alessandro Pires, pastor Alessandro, meu querido, um abraço, Deus te abençoe. Fernando Ribeiro de Carvalho, Deus abençoe. Helena Mendes, Aparecida Cida, desde a Itália, Deus abençoe. Sirlene Rodrigues, Deus abençoe todos aí. Olha o que diz, Colossenses 3, 5 a 7, mortificai, outra versão, fazei morrer. Essa palavra é um imperativo, né? É um mandamento. Essa palavra é para o Espírito Santo ou é para mim? Porque tem gente que diz que se Deus não fizer, como é que eu vou fazer? Se eu não posso fazer, peraí. Esse mandamento é para quem? Diga para quem? Então Deus está falando para mim. Ô Lindomar, faça morrer a sua natureza terrena. Ô fulano de tal, como que é seu nome? Fala, qual que é o seu nome?
Então diga seu nome e fala, faça morrer sua natureza terrena. Não, diga seu nome primeiro. Lindomar, faça morrer sua natureza terrena. Vamos lá, 1, 2, 3. É obrigação sua, é obrigação minha. Aí diz assim, mortificai, fazei morrer os vossos membros, a vossa natureza terrena, que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Ou seja, você agora é nova criatura. Não desperte a ira de Deus. Meus irmãos, a ira de Deus é a pior coisa que alguém pode enfrentar na terra. E o cálice da ira de Deus vai ser derramado, os 7 cálices da ira de Deus vai ser derramado na grande tribulação. O inferno será a revelação da ira de Deus. E ele disse que Jesus veio para nos livrar da ira futura. Jesus veio para nos livrar da ira futura. Essa notícia te interessa? Esconda em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Então, quarta pergunta. O que eu quero fazer, melhor ou pior a minha vida espiritual? Me aproxima mais de Deus ou me afasta? Quantas vezes Deus falou conosco aqui que a pessoa, quando vai se afastando, ela começa a voltar às obras que fazia? Quantas vezes? Não adianta, irmão, não adianta. É isso aí. Você está próximo de Deus, você vai querer mais coisa de Deus. Você está frio com Deus, mais coisa do mundo. Quando você está próximo de Deus, as coisas do mundo, você rechaça, você tem nojo, você diz jamais, você diz nunca, que você está cheio de Deus. Você está fraco e agora aproximando das coisas do mundo, aí começa aquela frase, não tem problema, que isso, eu não sou fanático, eu não sou pessoa bitolada, e aí as coisas de Deus passam a ser exageros, aquilo que era prazer, agora é exagero. Veja aí onde você está. Se próximo de Deus, você está querendo mais de Deus. Se não está próximo, você já está querendo escapar das mãos salvadoras de Jesus. É sério. Última pergunta. Está entendido até aqui? Se fizer essas perguntas, temos ou não temos as respostas? Teremos ou não as respostas? Sim? Mas ainda tem mais uma para nós sermos ajudados. Qual é, enfim, por fim, qual é a intenção em fazer tal coisa? Por que é que você quer fazer? Qual é a intenção? Olha o que diz Romanos 14, 22. Tens tu fé? Quem tem fé aí? Aí ele tem resposta. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mais que feliz, bem-aventurado é makarios no grego, mais que feliz, feliz no seu interior, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Efésios 5, de 1 a 8, vai falar que nós somos filhos da luz, no versículo 8, e ele vai revelar que os filhos da luz reprovam as obras das trevas. Efésios 4, 17 a seguir, vai dizer que nós éramos entenebrecidos no entendimento, vivendo como aqueles lá da época do mundo, perdidos. Mas que agora existe um novo homem que está dentro de nós, que se renova.
porque nós nos despimos do velho homem. 30 anos de fé, 50 anos de fé, 200 anos de fé não te liberta se você não fizer morrer a sua própria natureza. Porque Deus te deu e me deu uma escolha, uma decisão. Mas vamos lá, abram Romanos 2. Romanos 2, abram por favor. Dê glória. Vamos encerrar com Romanos 2. Portanto, quando você vê um conectivo, por exemplo, portanto, porém, é conectivo. Está ligando o texto anterior com o texto que vai ser agora passado a nós. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. A vantagem, queridos, não é cobrar dos outros o que eles não fazem, é mudar a sua vida. Porque se você cobra daqueles que fazem o que você também não parou de fazer, ambos estão igualmente condenados. Continue, diz assim, continua, diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quando nós fomos convertidos, meus irmãos, o Senhor nos tirou os prazeres e desejos mundanos. Mudou. Eu falo isso com propriedade demais, meus irmãos. Por quê? Porque Deus fez isso na minha vida. O que eu tinha de vontade, prazer, naquele mundão que eu vivia, quando Jesus me converteu, agora é o contrário. O que eu quase morria para ir atrás, agora eu tenho nojo. Como assim? Isso chama nascer de novo. Isso chama conversão que Deus tem para mim e para você. E é obra do arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, olha, ele deixa bem claro: a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Somos todos iguais diante de Deus. Se Ele cobra de A, Ele cobra de B. Se Ele ama A, Ele ama B. Se quem faz tal coisa é condenado, será condenado. Se quem está em Cristo é nova criatura e será salvo, será salvo. Ele não faz acepção. A promessa é para todos, a proposta é para todos, mas a decisão é individual, é de cada um de nós. Por isso, nós, neste seminário, vamos trazer assuntos polêmicos. E estas perguntas vão nos ajudar com cada assunto polêmico. Cada um deles. E você, neste seminário,
você que está pela internet também, que vai acompanhar, terá o direito de escolha. Você poderá fazer qualquer coisa que nós chegarmos no entendimento que não deve fazer. Só que também experimentará as consequências de cada coisa que fizer. Então, que Deus nos dê corações puros, mentes puras, para pensarmos com a presença do Espírito Santo, como devemos viver para a glória de Deus. E alguns esclarecimentos que se faz necessário. O propósito desse seminário não é envergonhar e nem condenar pessoas. O objetivo é encontrar na palavra respostas para perguntas difíceis. Muitas vezes a análise não será teológica padrão, mas teológica prática. Há diferença entre aquele que não conhecia a palavra e fez algo errado, com aquele que conhecia a palavra e fez algo errado. Há perdão para ambos que se arrependem, mas consequências diferentes. Quem conhece a verdade, a consequência é maior do que a consequência dos que não conheciam. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Então, quando alguém vem e ignorava que a bebida faz mal, que o cigarro faz mal, que isso faz mal, que droga faz mal, que não sei o que faz mal, quais são as consequências desse? Se Deus não leva em conta, ele vai ser perdoado totalmente no dia que aceitar Jesus, se aceitou de verdade arrependido, lavado no sangue de Jesus. Qual que é a diferença? A diferença é que as consequências de quem fez coisa errada é aquilo que ele mesmo se prejudicou, na saúde, nos pulmões, no coração, nas veias, nas sociedades que vive, o 5º casamento, o 6º casamento. Então, consequências naturais daqueles erros. Agora, quem conhece a palavra, meus irmãos, a consequência é o que a palavra diz. Se você fizer tal coisa, a consequência é essa. Se for tal coisa, a consequência é aquela. Se você se afastar de mim, eu afasto de você. Se você entristecer o Espírito, sabe o que é a consequência para quem conhece? É pior. E a consequência para quem conhece, primeiro, é para trazer de volta. Depois é para trabalhar um futuro. Nosso objetivo é que ninguém perca o céu por coisa alguma. Fique sobre os pés. Quem quer fazer o seminário? Pode fazer perguntas, não há problema. Vamos procurar trazer mais informações sobre cada assunto. E é aquilo que eu te disse. Você pode ir no Google e encontrar outras respostas. Só que nós não iremos ao Google, nós iremos à palavra. Amém? Quem escreveu essa palavra é quem quer nos salvar. Vamos orar ao Senhor? Você vai pôr as mãos no seu coração e vai pedir para que o Senhor purifique mais ainda seu coração, seu entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, se Deus lhes der vida, quanto tempo vocês têm para viver bem, para escolher bem? Quanto? Tem tanta gente perdida tendo conhecido a verdade, irmãos. Vocês que têm, eu não, porque quando a pessoa sai da presença de Deus, eles pegam e saem das minhas redes. Tem uns que nem, já faz parte da igreja, tem tempo, mas não entra nas minhas redes, não. Nem pede amizade. Eu fico pensando, tadinho, né? Deve ser porque está pensando que, né? Não sei. Mas aí tem coisa que a gente fica sabendo, irmãos, entristece demais o coração. Porque nós fomos chamados para a salvação. Nós fomos chamados para uma nova história, para viver em Deus, para Deus, com Deus, cheios do Espírito Santo. Você está aqui nesse culto? Mostra para mim, você está no culto? Tá? Que bom, glória a Deus. Não se perca, toma posse da vida eterna.
tenha temor de Deus, escolha bem, saiba esperar em Deus, saiba olhar para Jesus, não deixe nada te enganar. Tem uma proposta que é incomparável. Jesus quer nos levar para o céu. O Lucas é uma das tristezas do meu coração. 19 anos. Tinha tudo. Tudo. Tinha tudo para ter uma história maravilhosa. Deus me livre. Nós temos Jesus, meus irmãos. E nós temos tempo. Não sei se é só até hoje, mas temos tempo para fazer coisa boa ainda. Curva sua cabeça, perdoe quem tem que ser perdoado, lava seu coração. Você que tem que confessar seu pecado, confessa, não guarda isso não. Vamos ser livres, tomados pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este seminário que se inicia e pelo propósito que o Senhor colocou no meu coração, propósito de edificar, de sarar, de libertar, de abençoar, de mostrar o caminho nesta vida que nos faz chegar aos céus, de mostrar o caminho dos céus. Assim, purifica nossos corações, purifica minha mente, purifica meu coração, lava no sangue de Jesus, corpo, alma e espírito. Lava meus irmãos, lava as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, lava os varões, as senhoras, lava os trabalhadores, obreiros, as obreiras, nossas famílias, lava todos nós, limpa todos nós, para que possamos fazer com corações sinceros e abertos este seminário, Senhor. Nos ajude. Obrigado por tudo, obrigado pela palavra, obrigado pela presença do Senhor em nós. Leva-nos, Espírito Santo, no caminho da salvação eterna e nos faz chegar lá com tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, levante suas mãos. João Ferreira, bem-vindo. João Ferreira, eu acho que é nos Estados Unidos também. Deus abençoe todos que estão aí. Levante sua mão. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Aleluia, aleluia. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, as consolações, a presença maravilhosa do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja na terra, até a eternidade, na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem vão dizer: ó, não esquece do arroz com linguiça, feijão, tutu de feijão, lá no anexo. Cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, internauta. O propósito é edificar.